Hoje a gente está indo para a nossa terceira ministração da série, e a nossa série é a série Justificação, e hoje é a terceira ministração. A gente está falando sobre da liberdade da escravidão à liberdade, é o tema da nossa série. E eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia, já deixar engatilhado aí Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, a partir do verso 15, deixa engatilhado aí, que é o texto que a gente vai usar hoje. Mas a gente precisa entender e fazer um resgate de tudo aquilo que a gente já aprendeu até aqui. Lembra que a gente está falando sobre justificação, a gente já conceituou justificação, a gente já entendeu que a justificação, ela foi um ato daquilo que Jesus fez na cruz, nos declarando justos, mesmo nós sendo culpados, e mesmo a consequência da culpa seria vindo sobre as nossas vidas, e Ele nos declarando justos, nos livrou dessa condenação, assumindo sobre os seus ombros essa culpa e essa responsabilidade. Na semana passada nós falamos a respeito dos dois Adão, do Adão em Gênesis e do segundo Adão, Cristo Jesus, e isso tudo nos impulsionou e nos trouxe até aqui. Mas quando nós pensamos em justificação e aprendemos sobre justificação, nós precisamos compreender que ela também tem um efeito contínuo. E aí, após o ato da justificação, a gente começa a experimentar uma outra palavrinha que é chamada santificação. E a ministração de hoje, ela vai nos ajudar a compreender esse aspecto da justificação, atrelado à santificação, como um ato contínuo sobre as nossas vidas. Se nós não entendermos isso, nós teremos dificuldade de lidar com o dia a dia da nossa vida e entender sobre que domínio nós estamos e quem de fato exerce influência sobre as nossas vidas. Diante disso tudo, eu quero compartilhar com você a respeito dessa ideia de compreender que na graça de Deus, ela é suficiente tanto para trazer a justificação sobre as nossas vidas, como também trazer a santificação, a possibilidade de santificação sobre as nossas vidas. Não tem como nós vivermos uma vida que foi justificada sem um ato contínuo de santificação. E esse aspecto é o que a gente vai desbravar na manhã desse domingo, e entendendo que nesse ato daquilo que Jesus fez, nós experimentamos, e o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, nós experimentamos dois processos na nossa vida. Um primeiro processo é um processo que no capítulo 6 o apóstolo Paulo vai tratar do verso 1 ao verso 14, que é o batismo. E o segundo processo é esse processo da servidão em relação à nossa conversão, que está do verso 15 ao verso 23. E por que a gente precisa compreender então essas etapas da nossa vida que nos tornaram justos, nos levam ao processo de santificação? Porque se nós não entendermos esse ato de Cristo Jesus, nós podemos estar levando uma vida aquém ou miseravelmente aquém do propósito do Senhor, a quem nós devemos toda honra, toda glória e todo louvor. Então, quando você pensa do verso 1 ao verso 14, nós não vamos ler esse trecho, mas Paulo fala sobre o aspecto do batismo. Ele vai expressar que devemos viver em santidade, porque nós nos tornamos servos do Senhor Jesus a partir da nossa conversão. E no reino da graça, no reinado da graça, nós estamos fundamentados em dois aspectos: a nossa união a Cristo pelo batismo e a nossa servidão ao Senhor por meio da conversão. E quando a gente pensa nisso, você precisa ter clareza sobre o que significa o batismo e o que é o ato da conversão que nos leva à servidão ao Senhor. O batismo, ele é um ato público, e quando você vai destrinchar a palavra batismo, ela envolve uma compreensão de que você viveu um impacto inicial do bapto, que é exatamente o mergulhar, e o batismo, que é o fato de você estar imerso. O batismo, ele te leva a uma compreensão de que no ato de decisão por Jesus, você morre para uma realidade e renasce para uma outra realidade. Você morre para os pecados, você morre para o governo de Satanás, você morre sob a influência do mundo, e você renasce com Cristo para um novo governo, para uma nova realidade de vida. Só que
não é possível uma vida que passou pelo batismo, compreendendo o arrependimento e compreendendo essa mudança de governo, sem se submeter. Aí vem o segundo aspecto, que é o da servidão, é o se submeter à autoridade da qual você está entregando a sua vida, a submissão. E é por isso que hoje nós vamos compreender essa segunda parte, nós vamos compreender essa parte que trata da servidão. E agora sim, eu quero ler com você Romanos capítulo 6, a partir do verso 15. E a gente vai entender um pouquinho o que Paulo quis dizer sobre a servidão ou ser escravo de Cristo Jesus, mediante ao seu ato de justificação nas nossas vidas. Romanos 6,15 diz o seguinte: que resposta dar? Vamos nos atirar ao pecado porque não estamos sob o jugo da lei, mas sob o jugo do poder da lei e da graça? Não, de forma alguma. Não estáis informados de que, ao vos entregardes a alguém como escravos para que lhe obedecer, sois escravos deste a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça? Todavia, graças a Deus, porquanto, embora havendo sido escravo do pecado, obedeceste de coração à forma do ensino a que foste submetido. Vós fostes libertos do pecado e vos tornaram escravos da justiça. Expresso-me assim nos termos do homem comum, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois, assim como apresentastes os membros do vosso corpo como escravos da impureza e da maldade que conduz a iniquidades ainda maiores, apresentai a partir de agora todos os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Porque, quando éreis escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. E que fruto colhertes, então, das atitudes das quais agora vos envergonhais? Pois o resultado final delas é a morte. Contudo, agora, libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus, tendes em vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você perceber no verso 15, Paulo está dando uma resposta a uma mentalidade da época que entendia o seguinte: se a graça de Deus salvadora é tão abundante e tão poderosa, e ela vem sobre nós quando nós estávamos ainda sobre o pecado, então eles queriam adotar uma medida de pensamento que, à medida que eu peco mais eu recebo a graça de Deus. Então, se a graça de Deus é superior e abundante, o que eles estavam tentando dizer? Quanto mais eu pecar, mais eu vou ser envolvido pela graça de Deus. E aí o apóstolo Paulo combate isso logo no verso 15. Que resposta dar, então, diante desse tipo de pensamento, diante desse tipo de indagação? Vamos nos atirar ao pecado porque não estamos sob o jugo da lei, mas sob o poder da lei e da graça? E ele responde: não, de forma alguma. E ele começa a combater uma distorção a respeito da graça. E essa distorção leva a um conceito que é exatamente o conceito da escravidão, da servidão. E esse conceito, se você não compreender ele, fica difícil entender o que Paulo vai abordar adiante. E ele começa a falar então que assim como o batismo te levou a uma confissão pública e uma decisão de aliança sobre um outro governo, que no caso você sai da morte para a vida, a gente falou isso na semana passada. Lembra quando nós falamos do Adão? Adão representava a humanidade e Cristo representa o segundo Adão. Então, como humanidade, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, se afastaram da presença de Deus. Então, o segundo Adão veio para resgatar esta aliança. E no resgate desta aliança, na medida em que nós nos batizamos, e esse batismo aqui se refere ao arrependimento, na medida em que nós nos arrependemos da nossa condição, nós anulamos os efeitos trazidos pelo pecado no primeiro Adão e nós nos submetemos ao governo e à autoridade de Jesus como o segundo Adão que nos resgatou. Então, esse batismo é o arrependimento. Mas sobre a servidão,
existe também muita coisa que nós precisamos entender. O que era servidão? Servidão é ser escravo. Se você for na sua Bíblia em Êxodo, capítulo 21, em alguns trechos de Deuteronômio, você vai perceber então a palavra de Deus trazendo as normas, as regras em relação aos escravos hebreus, como deveria ser estruturado, ou como se organizariam a questão dos escravos dentro de Israel. Eles tinham direitos, eles deveriam ser tratados com dignidade, mas haviam algumas situações que levavam as pessoas a serem escravas. Que situações eram essas? Ele podia ser escravo por conta de uma dívida, ele tinha uma dívida que ele não conseguia pagar, e aí ele vendia o seu trabalho como escravo na tentativa de pagar as suas dívidas. Ele podia ser escravo por pobreza, ele não tinha condições de se sustentar, então ele se entregava como escravo para que ele pudesse ser sustentado pelo seu senhor, e aí as necessidades básicas dele eram supridas por esse senhor. Ele podia ser escravo por nascimento, ou seja, os seus pais eram escravos e ele nascia como escravo, ou ele podia ser escravo como prisioneiro de guerra. Havia uma guerra entre os povos, eles tomavam cativos, e esses cativos então eram tidos como prisioneiros de guerra. Essas eram as possibilidades de se terem escravos, de se terem servos. Só que olha só, essas mesmas leis, essas mesmas orientações que Deus deu para o seu povo, falando a respeito da escravidão e de como eles deveriam lidar com isso, dizia o seguinte, que um escravo deveria ser liberto depois de ter trabalhado 7 anos. Então ele trabalhava por 6 anos, no 7º ano ele deveria estar liberto da sua condição de escravo, a menos que ele escolhesse ser escravo daquele senhor. E o que acontecia? Haviam situações onde as pessoas elas eram tão bem cuidadas pelo seu senhor, que na opção de ser livre, ele preferia então ficar ainda sob a guarda daquele senhor, e ele se colocava na condição de servo, mesmo sendo livre. Quando esse escravo ele era libertado, o dono desse escravo deveria lhe dar sustento para ajudar ele a começar a sua vida. Essa era uma outra norma em relação à escravidão. Você vai encontrar isso em Deuteronômio capítulo 15. Os escravos eles tinham direito a folgar nos sábados e gozar das festas religiosas. Eles não podiam ser maltratados fisicamente. As escravas não podiam ser utilizadas como prostitutas. E havia uma outra regra em relação aos escravos. Um escravo poderia ser resgatado da sua dívida por um parente. Um parente podia pagar a sua dívida, e aí, ao invés dele ser escravo daquele forasteiro, ou daquela pessoa estranha a ele, que não era seu parente, ele passava então a ser escravo daquele que pagou o seu resgate, que é da sua família. Compreendendo tudo isso, o que a gente pode resgatar daquilo que nós aprendemos na semana passada a respeito do segundo Adão? Se um parente pode resgatar o outro da condição de escravo, o que Jesus fez na cruz para nos salvar? Jesus, representando o segundo Adão, entendendo que o primeiro Adão havia caído em pecado e toda a humanidade havia se tornado escravo do pecado, e que o pecado tem uma consequência, tem uma dívida que precisa ser paga. Cristo Jesus, morrendo na cruz, pagando esta dívida, sendo o segundo Adão, ele representa esse nosso parente que veio resgatar e nos tirou de um período de escravidão e sujeição ao domínio de Satanás e nos resgatou para um período de submissão a ele. Ele, como segundo Adão, nos trouxe da morte para a vida. Ele pagou essa dívida. E aqui começa o grande X da questão para nós entendermos. Se antes submissos ao pecado, nós estávamos sujeitos ao domínio de Satanás, agora, submissos a Jesus, nós estamos sujeitos à autoridade do nosso Deus. Ele, como nosso parente, homem, carne como nós, veio, pagou a nossa dívida. E hoje nós estamos então sujeitos e submissos à sua autoridade. Só que tem uma diferença. Abre comigo em Colossenses capítulo 1, verso 13. Colossenses 1, 13. Colossenses 1, 13. Ele nos resgatou do domínio das trevas
e nos transportou para o reino do seu Filho amado, verso 14. Em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os nossos pecados. O que acontece quando nós saímos do domínio de Satanás? Nós saímos do domínio de um imperador, de um império, de alguém que subjuga, de alguém que escraviza, de alguém que te dá uma falsa sensação de liberdade. Só que com o sacrifício de Jesus, nós saímos do domínio do império e passamos ao domínio de um reino, onde temos um rei. E esse rei é nosso parente, é por isso que nós o chamamos de Pai. É por isso que nós somos considerados filhos. E mesmo sendo servos, a nossa condição dentro desse reino é uma condição de liberdade. Então, olha que coisa estranha. É como se nós antigamente estivéssemos vivendo a escravidão com uma falsa impressão de liberdade. E agora nós vivemos uma escravidão, uma submissão ao Senhor com uma plena vida de liberdade. Essa é a grande diferença. É a maneira como você enxerga e entende essas coisas. E aí eu quero destacar com você 5 pontos, 5 princípios ligados a essa submissão, ligados a essa sujeição a Deus, que nós precisamos compreender para que a nossa vida testifique exatamente o propósito cumprido de Deus na justificação. O primeiro princípio que eu quero destacar com você está no verso 16 do capítulo 6 que a gente leu. E ele fala sobre uma autorrendição. E essa autorrendição nos conduz a essa escravidão ao Senhor, a essa sujeição a Deus. E por que precisa ser uma autorrendição? Porque o Senhor não nos obriga a escolher a Ele. O Senhor não coloca uma corda no nosso pescoço para que nós o aceitemos. Ele se apresenta como o Salvador da nossa condição. E aí é necessário um ato nosso, uma escolha nossa de confessá-lo verdadeiramente. No verso 16 diz isso: não estáis informados de que aos que vos entregardes a alguém como escravos, para lhe obedecer, sois escravos desse a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça? E aqui ele coloca duas situações que precisamos estar conscientes. Nós ou somos escravos do pecado, ou nós somos escravos do Senhor. E quando escravos do pecado, nós estamos submissos à autoridade de Satanás. E quando nós estamos sob a autoridade do Senhor, nós estamos submissos à graça do Senhor. Não existe outro governo. Ou você está sob o governo do pecado e de Satanás, ou você está sob o governo do Senhor Jesus e a sua graça. Não existe outro caminho, não existe outra condição. Não existe neutralidade. E quando você olha para essa realidade e você começa a olhar para a sua própria vida e você começa a avaliar como está, deixa eu dizer uma coisa para você. Ou você está no caminho que te leva à graça em Cristo, que já foi concedida plenamente, e aí você está vivendo a santificação, é o caminho que está te levando à presença de Deus, ou você está vivendo o caminho que está te afastando de Deus. Essa neutralidade, não se engane. Qualquer caminho de neutralidade é uma possibilidade de afastamento, de distanciamento do Senhor. E aqui então a gente tem aqui a rendição, ela se desemboca necessariamente à servidão. O homem é sempre escravo, ou do pecado ou de Deus. Ou ele está a serviço do pecado, as suas paixões, ou ele está a serviço de Deus e ele se torna livre. A escravidão a Deus é liberdade, e a liberdade do pecado é escravidão. Mateus 6:24 vai dizer que nós não podemos servir a 2 senhores, nós só podemos servir a um Senhor. Então não tem como acharmos que podemos viver a vida do jeito que nós estamos, servindo a Deus. Não podemos nos enganar a respeito dessas coisas. Ou você vai viver submisso à autoridade de um Deus, ou você vai viver submisso à autoridade de outro Deus, ou do pecado, ou da graça de Deus. O segundo princípio é que a conversão, ela implica numa troca de escravidão. Verso 17 e verso 18. Então, já entendemos que servos nós estamos. Seja no primeiro Adão no pecado, seja no segundo Adão pela graça. Pela graça nós somos salvos. Mas olha o que diz o verso 17 e o verso 18. Todavia, graças a Deus, porquanto, embora havendo sido escravos do pecado,
obedecestes de coração a forma de ensino que foste submetido. Vós fostes libertos do pecado e vos tornastes escravo da justiça. Exatamente o que nós lemos em Colossenses 1 agora há pouco. Aqui a gente está falando sobre a atitude em que um ser de autoridade, um senhor de autoridade, nos resgata de um domínio de outra autoridade. Uma autoridade estava ligada à legalidade do pecado e a outra ligada à libertação, à justificação pela sua graça. Então, se nós fomos livres desse cativeiro, nós nos tornamos servos dessa justiça, dessa graça de Deus. Nós vivíamos no reino das trevas, agora nós estamos no reino de luz. Nós éramos escravos do diabo, agora somos servos de Cristo Jesus. E quando o apóstolo Paulo está falando dessas coisas, ele deixa subentendido que nesse processo em que nós mudamos de domínio, existe uma transformação que precisa acontecer dentro de nós. Porque enquanto estávamos submetidos ao pecado, a influência do pecado, ela marcava as nossas vidas. Então a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver as coisas, a nossa forma de agir, ela era movida pela influência do pecado. Mas agora, sob nova direção, nós passamos por um processo de transformação nas nossas vidas, em que nós abandonamos um estilo de vida, uma prática, e adotamos outra prática. É o que você vai ler em Romanos capítulo 12. Quando Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, não tomem a forma deste século, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, ele está falando exatamente usando uma ilustração da época em que os ferreiros utilizavam aqueles caldeirões de brasa, e eles colocavam os moldes e colocavam os ferros para tomarem formas e serem moldados para uma finalidade, como espadas e outros instrumentos. E Paulo está dizendo que nesse processo de transformação, você é submetido a uma pressão muito grande. E nesse processo de pressão, você vai tomando forma e tomando um modelo. E aí ele vai dizer então, que segundo o padrão desse mundo, ele está exercendo essa influência e modelando a sua mente e o seu coração. Mas agora em Cristo Jesus, nós precisamos passar por um outro processo. É um processo em que nós abandonamos a forma de pensar, o modelo, a maneira como o mundo se estrutura, e passamos sob nova direção a um novo modelo, a um novo molde. E que molde é esse? É o molde da palavra do Senhor. E que governo é esse? Que autoridade é essa? É do nosso novo Senhor. E à medida em que nós estamos submissos a esse molde dele, nós abandonamos o molde anterior. E o molde anterior é o molde do mundo. E como isso acontece? Renovando a nossa mente. Só é possível experimentar essa mudança se a nossa mente for renovada. Se a nossa mente não for renovada, nós continuaremos seguindo a mesma trilha do domínio da autoridade que estava sobre o pecado. Paulo então está falando exatamente a respeito disso. Sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, pela renovação da vossa mente. E ele ainda vai além em Romanos 12, 2, ainda vai dizer, quando você passa por esse processo, você experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, existe uma vontade de Deus a ser experimentada, e muitos não estão experimentando essa vontade, pois tentam viver os dois caminhos ao mesmo tempo, e isso não é possível. Ou você continua sobre a sujeição do primeiro Adão, ou você passa a sujeição do segundo Adão. Ou você está submisso ao pecado com os moldes do mundo, ou você está submisso à graça do Senhor e aos moldes do reino de Deus. Ou você está para um lado, ou você está para o outro. Ou um exerce domínio, ou é o outro que exerce domínio. E aí nós vamos para o terceiro princípio, que é exatamente esses tipos de escravidão que Paulo está falando no verso 19 de Romanos capítulo 6. Porque sob o reinado do pecado, o homem fazia provisão para agradá-lo. Agora, sobre o reinado da graça, ele deve usar no mínimo o mesmo empenho para viver em santidade. E ele diz, expresso-me assim, nos termos do homem comum, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os membros do vosso corpo
como escravos da impureza e da maldade que conduz à iniquidade ainda maiores, apresentai, a partir de agora, todos os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Em resumo, trocando por miúdos, o que Paulo está dizendo? Sabe você que vivia da pá virada antes de aceitar Jesus? Ou antes de saber quem era Jesus? Sabe você que não media esforços para ir para uma farra, para fazer as coisas, não tinha tempo ruim? Sabe você que fazia isso? Tem vários exemplos, tem uns que não tem nada a ver com pecado, mas nos ajudam a ilustrar. Tem gente que não mede esforços no período do namoro, por exemplo, para ir na casa da namorada. Eu já ouvi muitas histórias de gente que morava em Ananindeua e vinha para cá para o centro andando no Almirante Barroso, até chegar na casa e ficava lá até 10, 11 horas e voltava andando porque não tinha ou dinheiro ou não tinha ônibus. Era jovem, era novo, né? Ou então, quando mora em cidade diferente, faz um esforço para todo final de semana estar indo lá. Ou então, a pessoa gosta muito de futebol, não perdia uma partida, dava um jeito de sair cedo do compromisso da escola, do trabalho, faltava isso, faltava aquilo, e estava lá jogando bola. Não tem nada a ver com pecado, tá, gente? Estou dando ilustração sobre o empenho, que é o que Paulo está falando aqui. Agora vou relacionar aos desejos da carne, né? Passava a madrugada acordado na festa, na farra. Passava a madrugada no copo da cana. Não tinha tempo ruim, queria ir para um show, pegava o dinheiro, R$500 o ingresso, dava R$500 no ingresso. Tem que viajar não sei para onde, passar 3 dias, faltava no trabalho, inventava atestado médico, matava a mãe, pai, todo mundo com atestado para se ver livre, mas ia, passava o final de semana, viajava, gastava, farreava, fazia tudo. Paulo está dizendo exatamente isso. Se no momento anterior da sua vida, em que você era escravo do pecado e vivia sujeito aos desejos da vossa carne, você se empenhava a tudo isso, você se apresentava como alguém que não media esforços para satisfazer esse desejo, quanto mais agora que você é membro de um corpo de justiça para a santificação, qual é o empenho que você está dando sob nova direção? Você está dando empenho ou você está dando justificativa? Porque agora as pessoas se enchem de justificativa. Não, é tarde demais. Não, é longe demais. Não, eu estou sem carro. Não tem quem fique com fulano. Não tem quem fique com ciclano. Não, é caro demais. Já pensou? R$500 no ingresso, numa conferência, Não, é caro demais, é difícil demais. Não, a madrugada toda na vigília? Não, madrugada inteira acordado, no outro dia eu não vou dar conta, eu tenho que trabalhar. Paulo está trazendo aqui a consciência, que coerência há? Se antes, quando se era escravo do pecado e estava sob o jugo de um império, faziam coisas e não mediam esforços, porque agora, sendo salvos em Jesus, sob nova direção, sendo resgatados, não faríamos coisas maiores? Na verdade, nós somos devedores se nós levarmos em consideração. Não deveríamos estar levantando motivos, justificativas e razões que nos impedissem de servir ao Senhor e de fazer muito mais, porque o exemplo que nós temos é o exemplo do próprio Cristo Jesus, que morreu na cruz e passou o que passou por nós. Então não deveríamos estar apresentando desculpas de horário, distância, custo, dinheiro, seja lá o que for, considerando o sacrifício de Jesus. E aí nós vamos para o quarto princípio, que é a escravidão é a liberdade e a liberdade é a escravidão, que é um paradoxo isso, né? Está no verso 20 ao verso 22. Porque quando eres escravos do pecado, estavas livres em relação à justiça. E que fruto colhertes, então, das atitudes das quais agora vos envergonhais? Pois o resultado final delas é a morte. Contudo, agora libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. E aqui a gente tem esse paradoxo, que é exatamente ser escravo de Deus é sinônimo de liberdade. Por quê? Porque nós estamos livres do pecado. E o pecado, a escravidão do pecado só tem um final, que é a morte.
Na semana passada nós falamos que existe a morte física, existe a morte espiritual, existe a morte eterna. Nós falamos a respeito de tudo isso. Nesse contexto agora, o homem que serve a Deus, embora possa praticar o pecado, ele opta por obedecer a Deus. E isso aqui é um ponto interessante. Quem está escravo do pecado não consegue se ver livre daquela prática, daquele desejo. Mas a pessoa que é liberta em Jesus, ela não está livre de pecar, mas ela está livre do domínio do pecado. Quando eu falo a respeito disso, é muito emblemático para mim um exemplo que um pastor deu uma certa vez, que ele estava conversando com um outro rapaz e ele foi indagado a respeito da bebida. E aí esse outro rapaz perguntou para ele: pois é, pastor, essa vida de vocês é muito sem graça, né? Vocês não podem beber, não podem curtir, não podem nada. Aí o pastor chegou e pediu uma cerveja, pediu uma bebida, e aí encheu o copo e disse assim mesmo: eu posso tomar este copo de cerveja, só que eu tenho liberdade e eu tenho condições de dizer não. E você? E a questão está exatamente aqui. O que nos domina? O que te domina? Aquilo que te domina representa quem é o teu Senhor. Grave isso. Aquilo que te domina representa quem é o teu Senhor. Porque se diante de um copo de cerveja você pode beber e pode dizer não quero, se diante de uma tentação ou de um pecado você, mesmo desejando, você consegue dizer não, você sabe dizer não, significa dizer que quem é Senhor da tua vida é aquele que te deu a liberdade de, mesmo você podendo fazer todas as coisas, você escolhe não fazer todas as coisas. E essa é a diferença, porque sobre o outro domínio, tudo isso lhe é apresentado como liberdade. E quando você vê, você não está vivendo liberdade, você está vivendo uma falsa liberdade. Porque enquanto você está livre para usufruir tudo isso, o resultado final não é vida, é morte. E aí, é julgando essas coisas que você vai conseguir identificar quem é o Senhor sobre a sua vida. E calma, a gente não está falando que nós somos livres de tentação, não é isso. A gente está falando sobre domínio, tá? Domínio, quem você não consegue, não se vê livre daquilo, você depende daquilo, você não sabe dizer não para aquilo. É de outra coisa que a gente está falando aqui. E aqui é exatamente esse paradoxo: como eu posso ser escravo de Deus e ao mesmo tempo ser livre? E como eu posso ter a liberdade de fazer todas as coisas e ser escravo? É exatamente esse é o paradoxo. Esse é o paradoxo. E nós chegamos para o quinto e último princípio. E esse último princípio é como se fosse uma antítese, uma antitese sobre tudo isso que a gente está entendendo, porque é o verso 23 que fala sobre o salário do pecado ser a morte. E aqui o apóstolo Paulo usa duas expressões que, traduzidas do grego, eu e você precisamos entender. A primeira é a palavra salário. Lá no original, essa palavra salário está relacionado ao trabalho de um soldado. E o soldado, ele trabalha e ele tem direito ao seu salário. Ou seja, o pagamento está correto, está certo. Ao final do mês, ao final do período trabalhado, ele vai receber o pagamento. Só que olha o pagamento que ele vai receber. Eu expus a minha vida, eu me dediquei, eu me empenhei, eu fiz tudo, e o meu salário, ou seja, o meu pagamento legítimo, o meu pagamento justo, que representa todo o empenho que eu fiz, é o quê? É a morte. Ou seja, aqui o soldado está sendo enganado, porque na medida em que ele tem direito a ganhar o pagamento do seu trabalho, o pagamento dele não é algo que ele vai usufruir, não é algo que ele vai se beneficiar, é algo que vai lhe destruir. É enganoso. É esse que é o significado da palavra que Paulo utiliza aqui para salário. Só que existe uma outra palavra grega que ele usa lá, que é o dom gratuito, que é o carisma. Essa primeira palavra ali, que é o salário, é a palavra opsonia, mas a segunda, dom gratuito, é a palavra carisma. E qual é o sentido da palavra carisma? É dádiva, por isso que está escrito dom gratuito.
é dádiva, ou seja, é um favor não merecido, é uma retribuição totalmente livre, imerecida, e que algumas vezes o exército ganhava no meio das guerras, lá no meio das batalhas. Era como se fosse um abono, entendeu? Não estava garantido, mas eles iam e davam. Então, quando o apóstolo Paulo fala que o salário do pecado é a morte, ele está dizendo assim: aquele que está sujeito a esse tipo de falsa liberdade vai receber um salário, vai receber um pagamento. Quem está como soldado deste estilo de vida, desta prática, vai receber o seu pagamento. E o pagamento não é para usufruir, é morte. Mas existe um pagamento gratuito, existe uma dádiva gratuita, existe uma entrega imerecida. Essa entrega imerecida é garantida pelo Senhor. E essa gratidão, essa dádiva do Senhor nos leva a um usufruto, a um benefício que nós não teríamos direito se não fosse o sacrifício de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. No reinado da graça, os homens recebem não o que merecem, a morte, mas o favor imerecido de Deus, que é a vida eterna. A palavra grega carisma é usada para definir uma dádiva da graça de Deus. A vida eterna não é um prêmio que a gente conquista, mas uma dádiva divina inteiramente gratuita e absolutamente merecida. A vida eterna é gratuita, a morte não, a morte é merecida. Nós éramos merecedores da morte, nós éramos merecedores da cruz. Ao fim, então, temos duas vidas e dois destinos. Aqueles que seguem pela estrada da autogratificação e terão como destino final a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Mas os que são crucificados com Cristo, morrem com Cristo, são sepultados com Cristo, mas também ressuscitam com Cristo para uma nova vida e recebem um dom glorioso, que é a vida eterna. Isso parece algo tão simples para quem já aceitou Jesus, mas eu não sei se você já percebeu que na lida diária existem alguns pontos de tensão que nós enfrentamos todas as vezes. São as áreas que a gente tem mais dificuldade, são as áreas que nós enfrentamos as maiores lutas. O diabo, que estava sobre o nosso domínio, que sabe essas áreas de fragilidade, ele sabe aonde ele pode atacar. Ele é esperto nisso, ele é estratégico nisso. Por quê? Porque nós nascemos no pecado e estávamos sobre o seu domínio. Então ele nos conhece e ele sabe em que área nos atacar. E aí ele prepara as armadilhas e as ciladas para nos atacar. É por isso que ele fica como um leão rugindo, buscando quem ele pode tragar. E ele começa a lançar os dardos inflamados, ele começa a lançar as setas. E aonde essas setas, esses dardos inflamarem, alcançarem um terreno propício, vai brotar, vai gerar um efeito, vai gerar um resultado. A Bíblia nos traz algumas ilustrações. Ela traz a ilustração, por exemplo, que o diabo, como pai da mentira, busca então uma mente em que ele pode parir essa mentira. Então, eles lançam um dado como uma semente, como algo que vai ser frutífero dentro de uma mente, dentro de um coração. E aquilo que era mentira começa a germinar, começa a brotar, e aquilo que era mentira começa a ser tido pelas pessoas como verdade. Pai da mentira. Então, ele tenta lançar mentira nas mentes e nos corações. Uma outra ilustração que a palavra de Deus nos traz é esse dardo inflamado, ou seja, um dardo em chamas, que se ele encontrar um objeto que possa pegar fogo, ele vai e destrói, porque o dardo é lançado e ele pega as chamas, ele consome com o fogo e ele destrói. É por isso que quando se fala da armadura de Deus, se fala sobre um escudo chamado escudo da fé. E essa armadura romana que usava o escudo da fé, ela era molhada em água e ela era pesada porque a madeira chupava a água, ficava ensopada com a água, o couro que revestia ficava ensopado de água, e todas as vezes que uma flecha inflamada do inimigo vinha e batia no escudo, o escudo fazia com que aquela chama apagasse.
E a flecha que poderia causar um estrago, pegar fogo, não pegava. Então ela era protegida e ela era apagada. Então a gente destrói os dardos inflamados do maligno por meio da fé. A fé é a certeza daquilo que nós temos em Deus. A fé é o firme fundamento daquilo que a gente espera, a prova do que a gente não vê. Foi pela fé que os antigos viveram e venceram e lutaram as suas guerras e as suas batalhas e venceram o inimigo. É pela fé que eu e você vencemos também as nossas dificuldades. É pela fé que nós nos posicionamos diante de um mundo que tenta nos tragar. É pela fé que nós anulamos os dardos inflamados do maligno e dizemos: isso é mentira, isso não é o que a palavra de Deus diz. É pela fé que nós anulamos todas as investidas de Satanás, que tenta bloquear o nosso ser, que tenta atingir o nosso ser e destruir a nossa mente e o nosso coração, interferir nos nossos relacionamentos e na nossa família, tentando nos abalar e nos fazendo retroceder em Deus. Porque à medida que nós acreditamos naquilo que o diabo está lançando, é a mesma medida que nós viramos as costas para Deus e começamos a trilhar um outro caminho de submissão a um outro Senhor. E a pergunta é, igual diz Mateus, o Mateus 24, que eu citei logo no começo. Deixa eu só confirmar, Mateus 6, 24. Mateus 6, 24, é igual como diz Mateus 6, 24. Em que Senhor nós estamos acreditando? Sobre que autoridade de Senhor nós estamos submissos? Sobre que Senhor a nossa vida é governada? Não é possível adorar a dois senhores. Não é possível seguir a dois senhores. Não é possível se submeter a dois senhores. E eu quero dizer uma outra coisa para você. Esse Senhor que enviou o seu Filho para morrer por nós é o mesmo Senhor que no início da história fez uma aliança com o povo e disse que ele seria exclusivo para o seu povo e teria o seu povo como exclusividade para si. Então esse Senhor, ele não divide a glória dele com ninguém, mas ele também não divide o povo dele com ninguém. Ele não divide os seus filhos com ninguém. Ele não divide o seu governo e autoridade com ninguém. Então se ele, que é o Senhor, não divide, quem somos nós para nos portarmos como quem quer dividir? Ou você serve a Deus ou você não serve a Deus. Ou você está submisso ao Senhor ou você está submisso a si próprio. E quem está submisso a si próprio vive uma falsa liberdade. Você está entendendo isso nessa manhã? Amém? Eu queria orar com você a respeito dessas coisas, porque toda essa mensagem, tudo o que a gente tem aprendido a respeito do Evangelho, precisa nos levar a um único ambiente, a um ambiente do arrependimento, a um ambiente da cruz. Não existe um outro ambiente que essa mensagem deve nos levar. Todo o ambiente da mensagem, todo o ambiente que a gente é confrontado pela palavra, precisa nos levar ao local onde nós curvamos não só a nossa cabeça, mas onde nós curvamos o nosso coração. Precisa nos levar a um ambiente como Jesus precisou se recolher antes da crucificação, colocando o seu corpo e a sua vida em total rendição ao Senhor, quando ele disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Essa posição de rendição é a mesma posição em que o meu coração e o seu coração precisa estar diante da palavra de Deus. É aquela condição de: Senhor, a minha vontade é diferente, Senhor, o meu desejo é diferente, eu luto contra esses desejos todas as vezes, mas eu entendo que o Senhor resgatou a minha vida, e eu me submeto ao resgate do Senhor, e eu honro o Senhor, porque a tua morte em Cristo Jesus na cruz me trouxe salvação, e eu rejeito o domínio do pecado, eu rejeito o domínio de Satanás, eu rejeito o domínio do império das trevas, e me submeto e me rendo ao teu domínio, à tua palavra. Eu sou rendido aos teus pés. Que essa manhã você possa curvar não só a sua cabeça, mas você possa curvar e inclinar o seu coração. Que você possa se submeter ao Senhor nessa manhã, que você possa apresentar a sua vida. E se até aqui a sua vida tem sido uma vida em que você achava que estava seguindo um caminho, mas estava seguindo ao outro, hoje é um dia de oportunidade, é um dia de arrependimento. Não há outro ambiente para se estar de arrependimento que não seja aos pés da cruz do Senhor. Mais do que confessar a homens, você nesse momento precisa confessar isso ao Senhor. E o meu convite a você nessa manhã é: confesse ao Senhor isso. Confesse ao Senhor essa sua condição. Confesse ao Senhor a maneira como você tem
enfrentado e lidado com as situações da vida. Se você precisar fazer como o salmista nessa manhã, faça: Senhor, Tu me sondas e Tu me conheces. Tu conheces os meus pensamentos. A palavra não chegou à minha boca e Tu já sabes completamente. Não tenho como me esconder de Ti. Se eu estiver no lugar mais alto, o Senhor está. Se eu estiver no mais profundo abismo, lá o Senhor está. Prova meus pensamentos, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno que me leva à vida em Ti. Enquanto toca essa canção, apresente a sua vida ao Senhor nessa manhã. Eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia, Senhor. Nessa manhã em que a Tua palavra é ministrada aos nossos corações, a nossa oração, Senhor, é para que ela possa frutificar dentro do nosso coração, frutificar dentro da nossa vida, transformar-nos de dentro para fora. Nós não queremos parecer com o mundo, mas queremos parecer com o Senhor. Nós não queremos estar sujeitos ao pecado e ao mundo, mas sujeitos e submissos ao Senhor. Se você concorda comigo em oração, nesse momento, faça essa oração comigo. Senhor Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu me submeto à autoridade do Senhor e rejeito todo o domínio de Satanás. Que sobre a minha vida não opere mais a influência do pecado e o domínio do pecado, mas sobre a minha vida seja exercida a autoridade que há em Cristo Jesus. O governo e o domínio que estão sobre os seus ombros opere sobre mim. Que o meu coração deseje ardentemente a presença do Senhor, esteja sujeito e submissa à Tua vontade e à Tua palavra. Me perdoa dos pecados que ofendem ao Senhor, das escolhas que me distanciam de Ti. Não me permita, Pai, desejar aquilo que o Senhor odeia, mas que eu ame a Tua palavra e ame tudo aquilo que o Senhor ama. Esta é a minha oração em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Se você concorda com essa oração e fez ela comigo, diga amém. Dê graças a Deus, dê glória a Deus, aplauda ao Senhor. Aleluia.